Tem filme que parece ser um conto de fadas ou ter alguma coisa a ver com um conto de fadas só porque tem um ou outro daqueles seres fantásticos. Mas não é bem assim não. Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou o Paulo Boca Nunes e nesse vídeo eu quero falar sobre O Troll da Montanha, uma produção norueguesa que estreou em 2022 lá na Netflix. Vambora pro vídeo! O Troll da Montanha é uma produção norueguesa e trata sobre aquelas questões tradicionais, culturais, ancestrais da Noruega e que foram sofrendo influências do cristianismo ao longo dos séculos e como isso influenciou em algumas coisas na sociedade contemporânea. Esse discurso ele não é nem sutil e nem agressivo, mas ele existe de uma forma bastante interessante entre o pai e uma filha pequena, pré-adolescente, onde o pai tenta mostrar à filha algumas questões culturais, tradicionais, ancestrais da Noruega e que estão sendo apagadas, estão sendo deixadas de lado. E é assim que começa o filme. O pai, o velho pai Tobias, subindo uma montanha com a sua filha Nora e fazendo, lá no alto daquela montanha, fazendo com que ela vislumbrasse aquela paisagem imensa e muito bonita por sinal, e tentando ver com os olhos interiores aquelas tradições antigas, ancestrais da Noruega. Quando os dois chegam no alto da montanha, o Tobias mostra aquela paisagem, faz com que ela contemple aquela paisagem maravilhosa, que aquilo ali é de arrebentar, rapaz, que fotografia! Então, ele fala para a filha sobre as lendas, as antigas lendas dos Trolls, que são criaturas das montanhas, e que essas lendas sobre esses seres remontam ao tempo dos vikings, e que sempre fez parte da cultura local. E como local, aqui eu me refiro ao povo da Noruega. Só que essas lendas, essas tradições, foram com o passar do tempo se perdendo. O que o Tobias tenta mostrar para sua filha é que é sempre tempo de recomeçar, reconquistar essas coisas todas perdidas. E que não basta, não precisa ver para acreditar. Basta apenas crer e acreditar. Ainda no primeiro ato, o filme dá um salto temporal de 20 anos à frente. Numa situação, nós vemos Nora já trabalhando como arqueóloga. E numa outra situação, há uma construção de uma estrada, a abertura de um túnel numa montanha para a construção de uma estrada. Alguns manifestantes se posicionando contra, com cartazes e gritos de ordem. E de repente, no meio daquela construção do túnel, uma grande explosão incomum. E os manifestantes, alguns ali estavam filmando com seus celulares, e aquela situação toda, muito esquisita, foi parar nas autoridades do governo da Noruega. E quando viram os vídeos, se percebeu que havia uma criatura que não conseguiram identificar o que era. Então chamaram Nora, por ser arqueóloga, para ajudar na investigação junto ao governo norueguês. A partir daí, começaram a surgir algumas coisas esquisitas, como povoados sendo destruídos por uma criatura de mais de 50 metros. Nora, quando foi ao local, junto com algumas pessoas do governo norueguês, fazer a investigação, ela viu pegadas, viu algumas coisas e ela começou a desconfiar. Opa, isso aqui parece aquilo que eu ouvi falar muito quando era criança, né? Aquela coisa toda. Ela foi procurar o seu pai, que há muitos anos não via, e ali os dois começaram a fazer juntos uma investigação, levando em conta a possibilidade de ser um troll, o que caiu, vamos dizer assim, em descrédito com as autoridades norueguesas. Afinal de contas, eles estavam vendo aquilo como um fenômeno natural e não um fenômeno que fosse ali para o mundo dos contos de fadas. A partir daí passa-se a investigar, a querer se descobrir o motivo que fez esse troll acordar depois de tantos séculos, sei lá, 1000 anos, né? E ele estava indo em direção a Oslo. Por quê? O que ele estava buscando em Oslo? Que ele estava indo firme na capital da Noruega. Algumas coisas nesse filme eu acho que não ficaram assim muito boas. No entanto, essa temática, essa abordagem que deram, para mim foi muito positiva, muito interessante isso aí. A outra coisa que eu achei muito boa, que aliás foi maravilhosa, é a fotografia. Rapaz, o que era aquilo? Aquela paisagem, aquelas montanhas, aqueles fiordes, cara, aquilo ali é lindo demais.
E mais interessante ainda é porque é uma produção norueguesa. Eu penso da seguinte forma, que se fosse uma produção norte-americana, não daria esse valor que a produção norueguesa deu à sua paisagem, à sua natureza. Eu acho, pelo menos. Eles souberam fazer umas tomadas maravilhosas que encheram os olhos da gente. Eu gostaria de ter assistido esse filme numa telona, mas uma telona gigante. Rapaz, seria uma coisa assim, olha, deixar a gente enlouquecido. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, que foi mostrado, é a relação dos locais, das pessoas da região, as suas relações com a natureza. Não é só aquela coisa de ficar ali em contato com as montanhas, mas no caso de Nora, ela identificava muitas coisas pelos cheiros das localidades ali na montanha. Coisas que ela identificava como únicas daquele lugar. Isso mostra uma íntima relação do ser humano, dos locais, com essas regiões. E que isso se constitui também num elemento cultural. O filme tem o roteiro de Roar Uthaug e Espen Auken, e a direção do próprio Roar. O roteiro e a direção levaram o filme até o final de forma eficiente. Não teve nada assim que eu vi de comprometedor. Foi bom. Inclusive beberam em algumas fontes de Hollywood, o que não só deixa de ser normal, como também não tira o mérito da produção norueguesa. Também os efeitos especiais foram muito bons. Olha, mostrar aquele troll de mais de 50 metros de altura, bem convincente, bem realista. Sobre as atuações, eu acho que faltou, ali ficou devendo um pouquinho. A personagem Nora, até que ela se saiu bem, o Tobias também, mas houve ali algumas outras coisas dos personagens secundários que foram ajudando a Nora a investigar essa questão aí do troll. Teve um caso ali, ó, vai surgir um romancezinho aqui, né? Opa, ó, vai pintar alguma coisa. Só que daí vai indo e não foi bem assim. Aí vai para uma situação 2 de um romance, outro romance, opa, vai surgir uma coisa aqui, cara, mas que coisa, né? Só que daí também não dá certo, não funciona aquilo ali. E aí eu fico me perguntando, tá, mas por que aconteceu tudo isso então? Por que foi levado a se acreditar que ia rolar alguma história ali? Não que eu esperasse um filme com um romance, mas é que quando se mostra que alguma coisa pode acontecer, então vai se evoluindo, aí de repente some aquilo. Por que começou então? Bom, esse para mim foi o ponto mais fraco do filme. Um pouquinho ali da atuação e essas questões desse tal ou desses tais romances. Uma coisa bastante interessante é que não se buscou dar à criatura aquele manto de maldade, crueldade, monstruosidade, muito pelo contrário. Mas isso a gente vai vendo aos pouquinhos ali no filme e eu não vou falar muito para não dar aqui um spoiler não. Existem mais algumas coisas ali naquele filme que a gente pode até se perguntar. Por exemplo, ali alguns personagens, eles fazem algumas coisas ali de um jeito meio esquisito e a gente fica se perguntando, ô meu, como é que tu fez esse negócio aí, ô meu, e ainda fazer desse jeito e ainda te dar bem? Como é que é esse negócio? Mas é assim, ó, o filme na verdade, ele não é ruim, ele é divertido, ele vale uma diversão, ele vale aquela 1h40, um pouquinho mais ali de duração do filme, e você com certeza vai gostar, principalmente por causa daquela fotografia. Rapaz, assiste na maior TV que você puder. E é isso aí, pessoal. Essa é a nossa opinião sobre o Troll da Montanha, filme que estreou no final de 2022 e está lá na Netflix. Se você já assistiu a esse filme, comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se você gostou desse vídeo, já deixa teu like, teu joinha. Também, se não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal e acione o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um conteúdo novo. Porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!